Fala parceiros e parceiras do Pouca Mídia Baiana, aqui mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aonde estão os jogadores da conquista de 2016 do primeiro, do até então inédito ouro olímpico para a seleção brasileira. Tem gente dali que se firmou na seleção, se firmou como um dos melhores do mundo. Tem gente ali que conseguiu se estabelecer na Europa, tem gente que conseguiu se estabelecer no Brasil, mas tem gente que está sem clube e com certeza você nem lembra que estava naquela conquista. E, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando pelos goleiros, o titular foi o inesquecível Everton, que pegou o pênalti do Petersen, que foi fundamental no ouro olímpico. Ele em 2018 se transferiu para o Palmeiras, já tem mais de 200 jogos pelo Palmeiras, atuou em 10 partidas pela seleção brasileira principal e tem tudo para ir para a Copa do Mundo como terceiro goleiro. Pelo Palmeiras, titular absoluto, foi campeão brasileiro em 2018, e bicampeão da Libertadores em 2020 e em 2021, deu muito certo, pra mim tem entre os 10 melhores goleiros do mundo, inclusive. Já o outro goleiro é o jogador que eu falei que tá sem clube e com certeza você não lembra. O Wilson, com U, que na época era goleiro do Atlético Mineiro. Ele era goleiro do Atlético Mineiro e, o Atlético Mineiro tinha dois bons goleiros reservas. Titular era o Vitor e reserva ele e o Rafael, que depois foi pro Cruzeiro. Mas o Wilson, ninguém lembrava dele, ninguém nem vê ele jogando, e eu não sei porquê, mas ele foi convocado para as Olimpíadas, e o povo dizia nos treinos que ele fechava o gol, que era São Wilson. Era o substituto perfeito do Vitor, mas não conseguiu se firmar. Naquela seleção mesmo, ele não jogou, foi banco do Everton em todas as partidas, e no Atlético Mineiro ele nunca conseguiu se firmar, nem após a saída do Vitor. Em 2020, no começo do ano, ele se transferiu do Atlético Mineiro para o Coimbra, também em Minas Gerais, para disputar o campeonato estadual. Não teve muitas oportunidades e desde janeiro de 2021 está sem clube, tem 28 anos, está lesionado, rompeu o ligamento do joelho e com 28 anos não tem nem 20 partidas como profissional na carreira. Iniciando a zaga, temos 3 zagueiros, começando pelo Marquinhos, que jogou muito naquelas Olimpíadas, foi titular absoluto e é titular da seleção brasileira até hoje, pouco depois se firmou na titularidade da seleção e está lá até hoje. Jogou a Copa de 2018 e muito provavelmente, ao menos se houver uma lesão, vai jogar, ser titular na Copa do Mundo de 2022. Na época estava no Paris Saint-Germain e até hoje defende o PSG. Já tem 360 jogos pelo clube. Se eu não me engano é o 5º ou é o 4º com mais partidas e, cá entre nós, é mais ídolo do PSG do que o Neymar, por exemplo. Foi finalista da Champions 2020 e pela seleção conquistou a Copa América de 2019. Outro zagueiro era o Rodrigo Caio, que na época jogava no São Paulo e já era dominado por lesões. Em 2019 se transferiu para o Flamengo e, querendo ou não, é ídolo. Mas querendo ou não, as lesões novamente atrapalharam. Foi bicampeão brasileiro e campeão da Libertadores, sendo importante nesses 3 títulos, porém as lesões vêm bem junto do Rodrigo Caio. Sempre foi e sempre está machucado, tanto que o Flamengo contrata 1 milhão de zagueiros e, pô, para que contrata o Rodrigo Caio? Mas o Rodrigo Caio sempre está machucado, então isso é muito prejudicial. Já tem 29 anos, mas tá aí. Não podemos dizer que ele não deu certo, porque, campeão da Libertadores, tem mais de 100 jogos pelo Flamengo, mas as lesões seguem atrapalhando. E o outro é o Luan Garcia. Luan, não sabe quem é? O Luan, ídolo da nação, agora você sabe. Luan, que na época jogava no Vasco, em abril de 2017 se transferiu para o Palmeiras. Sim, é o Luan, que hoje é zagueiro do Palmeiras, foi campeão olímpico em 2016. Foi campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2018 e bicampeão da Libertadores. E querendo ou não, negativamente ou positivamente, está marcado na história do time. Que pode ter falhado no Mundial de Clube, mas foi titular em 2 Libertadores que o Palmeiras foi campeão, então está marcado na história do Palmeiras. E eu, particularmente, acho que ele é um bom zagueiro, só que ele sempre falha em momentos decisivos. É bom, mas é pipoqueiro. Tem mais de 170 jogos pelo Palmeiras. Nas laterais temos primeiramente o Douglas Santos, que é um baita lateral, subestimado demais. Era do Atlético Mineiro na época, revelado pelo Náutico. Após as Olimpíadas, ele foi negociado com o Hamburgo, da Alemanha, e desde 2019 ele defende o Zenit. A gente pagou 13 milhões de euros para contratá-lo. Ele está lá desde 2019, é titular absoluto, já foi campeão russo, é muito bom jogador, tem 28 anos, mas nunca teve mídia. Por não ter mídia e para jogar em um centro mais alternativo, dificilmente vai receber oportunidade na seleção, mas é um baita jogador, já foi até bola de prata em 2015. E o outro lateral era o Zeca, que infelizmente deu errado. O Zeca, que na época jogava no Santos e jogava muita bola no Santos, porém saiu do Santos e saiu pela porta do fundo do Santos. E praga de santista
é complicada. Todo jogador que sai mal, que sai brigado, que sai pela porta do fundo do Santos, eu nunca vi nenhum desses dar certo. Jogou no Internacional em 2018 e 2019, defendeu o meu Bahia em 2020 e eu particularmente gostei dele, dava pra ver que ele era um bom jogador, mas aqui no Bahia ele perdeu a mãe, aí perdeu a mãe, é muito difícil, aí ele tava mal. Em 2021 defendeu o Vasco e desde fevereiro de 2022 defende o Houston, time lá da MLS. O terceiro lateral é o William, que na época defendia o Internacional. No ano seguinte, se transferiu para o Wolfsburg, da Alemanha. Ele começou bem, estava bem, só que foi decaindo aos poucos. Em 2021 foi emprestado e rebaixado, com o Schalke 04 para a segunda divisão alemã. E quando voltou para o Wolfsburg, não voltou bem e atualmente está lesionado. Iniciando no meio de campo com o volante Wallace, que na época defendia o Grêmio. Ainda em 2016 foi campeão da Copa do Brasil com o Grêmio. E no ano seguinte se transferiu para o Hamburgo, também na Alemanha. Passou pelo Hannover e desde 2019 defende a Udinese, é titular absoluto já. Jogou 31 das 33 partidas do Udinese na atual edição da Série A Team e já tem quase 100 jogos pelo clube. Rodrigo Dourado, que na época defendia o Internacional, foi campeão olímpico e defende o Internacional até hoje, mas para mim, por exemplo, tem aquele gostinho que poderia ser mais. O Rodrigo Dourado nitidamente é um bom jogador, tem mais de 200 jogos pelo Internacional, já foi capitão em várias ocasiões, porém as lesões atrapalharam muito a carreira dele. É um bom jogador, ainda é jovem, mas as lesões atrapalham muito a carreira dele, infelizmente. E, cara é ídolo internacional, ficou pra Série B, tem um carinho da torcida, mas fica aquele gostinho que poderia ser melhor. Thiago Maia, as lesões também atrapalharam a carreira dele. Foi revelado pelo Santos e na época da Olimpíada estava no Santos. Depois foi para o Lille e desde janeiro de 2020 defende o Flamengo. Foi campeão brasileiro, finalista da Libertadores, mas também no Flamengo as lesões vêm atrapalhando ele. O jogador mais superestimado do Brasil, Rafinha Alcântara. Na época dessa Olimpíada, ele estava onde esteve, com todo respeito, em grande parte da carreira, no banco do Barcelona. Depois dali, ele ainda atuou no Celta de Vigo e na Inter de Milão por empréstimo, não se firmou em nenhum dos dois, e foi contratado pelo Paris Saint-Germain para alegrar o Neymar, para ser parceiro do Neymar, mas, obviamente, se não deu certo no Celta de Vigo, vai dar certo no PSG. Não conseguiu se firmar lá, e atualmente na temporada 21-22 está emprestado ao Real Sociedad. Hoje em dia, aqui no Brasil e principalmente lá na Europa, o Mazinho é conhecido por ser o pai do Thiago Alcântara, que se destacou muito, campeão de Champions. Agora o Rafinha vai ser eterno filho do Mazinho. Outro nome dessa conquista é o Renato Augusto, que na época já defendeu o Benfica, foi para lá no início do ano de 2016 e ficou lá até 2021, quando voltou para o Corinthians e está lá até hoje. E está jogando bem, apesar dos seus 34 anos. Após a Olimpíada, ele ainda fez 23 jogos pela seleção brasileira principal e eu nem preciso falar o que aconteceu na Copa de 2018. Outro nome, e esse aqui foi muito importante na campanha, é o Luan, que nesse mesmo ano de 2016 venceu a Copa do Brasil com o Grêmio. No ano seguinte venceu, sendo o principal jogador do Grêmio na Libertadores, foi eleito Rei da América inclusive. Porém, em 2018 ficou fora da Copa do Mundo e talvez isso tenha pesado negativamente para sua carreira, que depois de 2018 o Luan parou de jogar bola. Desde janeiro de 2020 defende o Corinthians, mas não conseguiu se firmar. Já tem quase 80 jogos pelo time, não marcou nem 10 gols, não tem nem 10 assistências. Não tá bem, tem problema extracampo, não de balada, mas o cara não tá muito bem na cabeça. Mas o seu nome tá marcado na história. O Neymar foi o principal jogador do Brasil naquela campanha, mas não precisa nem falar muito do Neymar. O Neymar no ano seguinte se transferiu para o Paris Saint-Germain, fez uma Copa contestada em 2018, em 2019 não foi tão bem no PSG, em 2020 fez um bom ano, levou o time para a final da Champions, mas não conseguiu vencer, e é meio contestado no Paris Saint-Germain, mas, querendo ou não, é o nosso principal jogador para a Copa de 2022, e apesar de tudo, eu ainda acredito que ele vai erguer essa taça aqui no final desse ano. O Felipe Anderson foi revelado pelo Santos, ganhou a Libertadores pelo Santos, na época da campanha estava na Lazio. Entre 2018 e 2021 passou pelo West Ham e pelo Porto, mas voltou para Lazio e está lá até hoje, é titular absoluto. E para a Olimpíada fez apenas um jogo pela seleção, que foi contra o Panamá em 2019. Para finalizar, os Gabriéis, Gabriel Jesus e Gabigol. Gabigol esse que na época defendia o Santos, após a Olimpíada foi vendido para a Internazionale de Milão, em 2017 passou pelo Benfica, em 2018 voltou para o Santos e desde 2019 defende o Flamengo. Não precisa nem falar muito dele no Flamengo.
tem mais de 200 gols na carreira. Pelo Flamengo foi bicampeão brasileiro, artilheiro de brasileiro, foi campeão de Libertadores, artilheiro de Libertadores. E, na minha humilde opinião, é o terceiro maior ídolo da história do Flamengo, atrás apenas de Zico e do Maestro Júnior. E é cotado para ir para a Copa do Mundo desse ano e disputa a vaga, inclusive, com o próprio Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus era um dos mais novos daquele time de 2016. Naquele mesmo ano foi campeão brasileiro pelo Palmeiras e desde janeiro de 2017 defende o Manchester City. Tem 230 jogos pelo clube com 90 gols marcados. Foi para a Copa de 2018, foi titular, mas não foi bem, não conseguiu marcar nenhum gol, por isso foi muito criticado. Mas apesar de tudo, ainda é um nome cotado para a Copa de 2022. Para mim, na minha humilde opinião, esse aqui é o que mais decepcionou desse elenco. O treinador, Rogério Micali, venceu o Ouro Olímpico. No ano seguinte, treinou o Atlético Mineiro por 10 partidas. Em 2018, passou pelo Paraná e pelo Figueirense. Em 2020, treinou o Sub-20 do Cruzeiro por 9 meses e finalizou o ano novamente no Paraná. Em 2021, treinou o Al Hilal por 3 meses e desde maio de 2021, há exatamente um ano, está desempregado. Eu tenho 16 anos. Eu já vi o Brasil ser campeão das Olimpíadas, já vi o Brasil ser campeão da Copa América, já vi o Brasil ser campeão da Copa das Confederações. Só falta a Copa do Mundo. E com fé em Deus, esse ano vem. Então foi isso, gente. Deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comentem aí o que é que você achou, mandem pros amigos aí. Tamo junto!